Seguinte, vamos lá, tá? A gente precisa trocar ideia à vera aqui sobre essa história de Thiago Silva. Que é Gabriel Amaral, jornalista, tricolor, aqui direto do Maracanã. Ainda tô por aqui e eu preciso tratar vocês com respeito sobre essa questão do Thiago Silva, tá? Vamos lá, só para poder passar as minhas impressões do que tudo que está sendo publicado. Tava trocando uma ideia com a galera aqui depois do jogo e tal, e muita gente tem uma informação, mas todos com muito cuidado, porque obviamente não vão publicar alguma coisa, ainda não tem nada seja 100% seguro para publicar. E o meu primeiro alerta dentro desse vídeo aqui, sobre essa história toda do Thiago Silva, que eu já, pra quem tá perdidaço, eu vou explicar já, tá tudo. Mas eu só preciso deixar esse alerta de cara aqui. Repórter sério tá esperando porque sabe que o furo é grande. Alô, quinta série. Porque sabe que é uma notícia gigantesca, a ordem mundial, e a credibilidade tá em jogo. Entendido? Então, só pra vocês saberem disso. Todos os repórteres querem dar a notícia de que o Thiago Silva tá de volta ao Fluminense. Todo mundo quer ser o dono dessa notícia. Assim como o Vilela foi do Marcelo, assim como... eu não lembro quem chega a dar a notícia do Fred, eu acho que é a Aline Nastari. Mas enfim, assim como tem a do Fred, assim como teve a minha, do Fábio, eu dei da chegada do Fábio, só que o Thiago Silva é ainda maior que essa galera. Então, todo mundo quer. O Vilela não é um repórter, né, desses que eu citei, porque o Vilela, ele não é jornalista, não é nada disso, né? Não vive de notícia, ele nem se credencia aqui no Maracanã como credenciamento, nada disso não. Ele foi um torcedor que ficou sabendo da notícia, né? Só é importante pontuar isso também, porque o próprio Vilela fala sobre isso. Então é isso, confiem em quem tem credibilidade, porque quem tem credibilidade não vai botar credibilidade em jogo. Dito isso, o que eu tenho percebido sobre o Thiago Silva e tudo que tem acontecido? Para quem não sabe, o Thiago Silva, ele está no Chelsea. E ele renovou o contrato dele até o meio de 2024. Então, não é só até o meio dessa temporada agora não, meio desse ano. É até o meio do ano que vem. Mais uma temporada. Porém, o Chelsea, não sei se ainda tá, não sei se teve rodada, mas estava em 11º do campeonato inglês. Ou seja, não vai se classificar para a Champions League, nem para a Europa League. E já está eliminado da Champions League atual, foi eliminado essa semana para o Real Madrid. Ou seja, no ano que vem, o calendário do Chelsea vai ser de no máximo uma Conference League, que é como se fosse a terceira divisão das competições continentais deles lá. Vai ser uma temporada muito abaixo. Vai ser uma temporada fué. E o Thiago Silva renovou por mais um ano. E aí você tem dois lados aí. O Thiago Silva é um custo alto para o Chelsea. E no caso do Fluminense, que é o que mais interessa do Fluminense, o Chelsea não é interessante pro Thiago Silva, que vai fazer já 40 anos. Então, obviamente, começou, depois dessa eliminação nessa semana do Thiago Silva o Chelsea pro Real Madrid, né? Que fez com que, porque se o Chelsea é campeão da Champions, ele joga, então ano que vem é show e tal. Com a eliminação e esse encerramento aí do Thiago Silva, começou um burburinho. Hoje, a gente já viu alguns influenciadores, algumas coisas, botando alguma coisa sobre o Thiago Silva. Rolou, vou até botar para aparecer aqui no canto. Vou botar para aparecer aqui no canto. Uma imagem que seria a tia da esposa do Thiago Silva, alguma coisa assim, botando. Valeu. Botando no seu Twitter, no seu Instagram, nos seus stories, botando algo do tipo, né? Vocês estão vendo aqui do lado, 333, Expresso, ou seja, fazendo brincadeira também com essa possível volta. E tá tudo num nível que é meio fora do normal. Assim, tem muita gente falando, mas internamente todo mundo nega. Internamente todo mundo fala que não tem nada. Enfim, até conversando com outros repórteres também. Pô, obrigado, cara. Valeu. Conversando com outros repórteres e tal, galera que também tá falando com gente da Europa, enfim, todo mundo tá brecando tudo. E aí, então assim, coisas que eu preciso falar sobre o Thiago Silva nesse momento. Vocês sabem bem que esse assunto começou a me encher o saco. Por quê? Porque a gente já tá
desde a volta do Fred, mais ou menos falando sobre a volta do Thiago Silva, que é nesse ano, não é? É nesse ano, não é? É nesse... E isso criou uma ilusão na torcida fora do normal. Então eu tomo cuidado com a ilusão da torcida em relação a Thiago Silva. Eu parei um pouco de falar desse assunto, porque de fato... Era muito fácil, tá? Porque esse vídeo aqui provavelmente vai dar visualização pra cacete. Espero, inclusive. Mas eu não estou fazendo pela visualização. Porque era muito fácil eu ficar rendendo assunto de Thiago Silva constantemente. Porque me dá audiência e tal, mas não me sinto bem com esse tipo de audiência. Mas achei por bem gravar esse vídeo. Primeiro para alertar vocês sobre isso. Sobre a primeira questão, né? Que tipo assim, tome cuidado. Até porque seria muito fácil... E para falar a minha análise. Seria muito fácil eu vir pra cá agora e falar bem assim, cara, o Thiago Silva tá fechado. Ele vem no meio do ano, tá pra tudo praticamente certo. Ele vem no meio do ano, vai rescindir com o Chelsea. E se tiver algum detalhezinho, alguma complicação, pode ser ainda que ele ainda venha no final do ano, mas é praticamente certo. Porque essa é a minha análise. Essa é a minha análise de momento. É que o Thiago Silva vem no meio do ano. Minha análise é essa. Tá tudo caminhando muito de uma forma... Aí o Marcelo veio, recepção calorosa. Ele não tem mais nada o que fazer na Europa. Ele não consegue, apesar do nível alto do Thiago Silva, ele não consegue um contrato hoje para jogar a Champions em alto nível no ano que vem. Seria uma dificuldade, pelo menos seria uma surpresa. E o Fluminense quer, a esposa já começa a aceitar muito mais e tal. Você já começa a ver gente próxima falando sobre... Enfim, tá meio que... Não é igual a do Marcelo, mas tá meio igual a do Fred, né? De Fred, quando o Fred voltou, que era tipo assim, a gente já sabe que vai ser, vamos falar de quando aqui. Essa é a minha análise. De que muito provavelmente ele rescinde com o Chelsea, lembrando, ele tem contrato. Não acho que, como eu falei, é peso para os dois. Eu não acho que o Chelsea tem interesse. Tem interesse em ser o Thiago Silva ano que vem? Tem, pô, zagueiro nível, né, premium no cenário do futebol mundial. Mas o custo é alto e eles não vão ter Champions. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas o Chelsea tem muito dinheiro. Tem, mas tem fair play financeiro. Ele tem que ganhar dinheiro para poder gastar dinheiro. Então pro Chelsea também não é interessante ter o Thiago Silva pro ano que vem. E aí eu poderia vir pra cá fazer isso. Mas eu não vou fazer, cara. Porque eu tenho credibilidade a zelar. Eu não tenho essa informação. Mas que eu acho que isso vai acontecer, eu não tenho essa informação. Se eu tivesse, eu tava aqui falando. Se você me ver falando bem assim, Thiago Silva volta. Eu vou estar cravando. Tá trazendo uma informação, cravando uma informação. E eu só vou fazer isso, você pode ter certeza que eu apurei muito bem a ponto de não ter a mínima chance ali de alguma coisa. E se tiver alguma mínima chance de dar errado, eu não vou falar, Thiago Silva voltará ao Fluminense no meio do ano. Eu vou falar, tá tudo encaminhado e etc. Você pode confiar nisso daqui. O meu histórico fala por si só. Tirando a piada do fio do Jean-Pierre, que eu nunca cravei merda de Jean-Pierre nenhum no Fluminense, eles cismam de ficar zoando isso. Pra fechar o vídeo sobre o Thiago Silva, quais são os próximos passos agora? Como eu falei, tudo se encaminha para que ele rescinda com o Chelsea e ele assine com o Fluminense. A primeira coisa, na verdade, que a gente vai precisar saber é: ele precisa rescindir com o Chelsea. A gente precisa ficar ligado em jornalistas que cobrem o time inglês lá da Europa, da Inglaterra e etc. Porque aqui pelo Fluminense nada vai andar, nada vai acontecer enquanto ele não rescindir com o Chelsea. Por mais que obviamente esteja acertado e etc, vai ser trancado às 7 chaves. Então assim, hoje, se eu posso dar uma notícia, ela é até meio óbvia, é de que o Fluminense tem um projeto pronto pro Thiago Silva. Isso é óbvio, pô, isso a gente já sabe há um tempão, o Sumário já falou em coletiva. O Fluminense tem um projeto pronto pro Thiago Silva. Agora, o que depende ainda? Dele rescindir lá fora. Ele rescindiu lá com o Chelsea, aí, meu amigo, é questão de tempo pra ele vir pro Fluminense. Novamente, não é igual o Marcelo. O Marcelo, quando rescindiu com o Olympiacos, a gente especulava, ele era mais novo, ele ainda tinha mais tempo de carreira, e a gente especulava que ele ainda fosse para Emirados Árabes jogar Cristiano Ronaldo, e que ele fosse pegar algum outro mercado da Europa. Foi uma surpresa. O Thiago Silva não. Se ele rescindir com o Chelsea, a gente pode... novamente, eu não tenho informação de que ele está acertado pro Fluminense nem nada, mas a gente pode, por análise, ter certeza de que ele vem pro Fluminense. Em que se apegar? Em que você pode se apegar para essa vinda dele? Primeiro, todo esse burburinho não foi criado só por torcida. Não foi o Rames Rodrigues, James, salada de fruta. Não foi isso. Não foi Rames Rodrigues, um boato que virou... Não. Pessoas próximas, botando coisinha, falando. Um indício real, do tipo, ele vai voltar, comentário da esposa, e acontece isso tudo.
E aí ele não tem mais, né, como ficar lá na Europa, não tem muito mais lógica ele ficar lá na Europa e tal. E o Fluminense querendo, aí você corta pro lado de cá, o Fluminense oferecendo algo que o Thiago Silva vai achar interessante também, seja um elenco, seja um time, seja um treinador, seja um clima, seja uma gestão, seja o que for, oferece algo que o Thiago Silva interessa, o Thiago Silva hoje também. Talvez seja o que mais interessa o Thiago Silva no futebol brasileiro. É nisso que você pode se apegar. Tá? Mas claro, repetindo, tendo informações usando tanto eu, né, no caso, como repórter, mas também de outras fontes de notícias confiáveis, interessantes, que a gente vai ver, não é necessariamente que não erra, mas que tem credibilidade e que passam uma confiança, eu vou repercutir por aqui. Gabriel, você falou que tinha ranço, estava com ranço. Eu já estou falando isso há muito tempo. Acho que o Thiago Silva brincou um pouco demais com o torcedor e demorou demais para voltar. Ainda tem nível Europa e etc, sim. Então acho que poderia ter dado uma maneirada ele e a esposa dele nas brincadeiras. Mas também já tô falando há um bom tempo. Dito isso, meu amigo, a hora que esse maluco aparecer lá antigamente seria o bonezinho da Unimed, né? Com o bonezinho da Betano, esquece, é um maior... Eu trato isso como um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, um dos maiores zagueiros, sem dúvida, da história do futebol brasileiro, do Brasil, né? Não o futebol brasileiro só que jogou aqui, mas no sentido de nacionalidade dos brasileiros. Vai estar vestindo a camisa do Fluminense em nível alto. Não é o Ronaldinho Gaúcho, que era algo semelhante assim também de marketing, mídia e etc, de sonho, que veio pra cá pra encerrar a carreira. É um jogador que estaria voltando nesse nível gigantesco. Eu espero, eu já falei isso algumas vezes, eu não considero o Thiago Silva ídolo, mas tem potencial para ser. Eu espero que volte, seja titular e esteja do ladinho do Nino e do Felipe Melo e do Diniz, com a taça na mão da Libertadores, da Copa do Brasil ou do Brasileirão, lá em novembro ou dezembro. É isso, por enquanto é isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu.